Tá gravando, Carla? Sim, Agora sim. Então, professor Mário, quando quiser, fica à vontade. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todas. O objetivo dessa live é basicamente apresentar algumas informações referentes ao mestrado e ao doutorado profissional e acadêmico. A primeira informação que nós gostaríamos de trocar é que estão presentes aqui a professora Maria Carolina Martinez Andion, que é a coordenadora do programa de pós-graduação acadêmico em administração, e eu que estou na condição de coordenador do programa de pós-graduação profissional em administração. Junto conosco, alguns professores estão acompanhando, a professora Daniela está conosco e o professor Júlio. O professor Júlio é o presidente da comissão e do processo seletivo da pós-graduação, tanto do acadêmico quanto do profissional. E a professora Daniela é professora do programa e tem orientado diversos colegas. Também aqui junto conosco está a Carla Amarílio Sagaz, que responde pela parte de pesquisa da pós-graduação, da graduação e da pós, né? Mas especificamente aqui para tirar dúvidas em relação à pós-graduação. Então sejam todos bem-vindos. Eu gostaria então de iniciar comentando sobre o. Só uma adição, professor. Professora Laís também, que está aqui, e a Carolina, que é a secretária também, que é responsável da secretaria. Então, muito obrigada aos professores que puderam estar. Não sei se outros vão entrar, mas só o que a gente está conseguindo ver aqui. Então, obrigado pela participação. E a gente vai tentar justamente também estar falando um pouquinho sobre os grupos, né, de pesquisa. Tá, então, para mim aqui na tela não estava aparecendo a Laís. Ah, apareceu aqui, tá bom. Então, a professora Laís e a secretária do programa, que é a Carolina. E a Marcela, que também trabalha aqui no programa. Ah, bem, eu vou falar brevemente do programa de pós-graduação profissional. O processo seletivo ele está aberto para vagas no mestrado e no doutorado do programa acadêmico e do programa profissional. O programa profissional tem como área de concentração a gestão estratégica, organizações e governança, que, digamos, é o grande guarda-chuva do programa. Todas as pesquisas, elas são via de regras, tendo por estratégia maior alcançar ou tratar ou focar a gestão estratégica, organizações e governança. E esse programa ele se separa em duas linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa de gestão, inovação e empreendedorismo e outra linha de pesquisa de gestão pública, governança e coprodução do bem público. Bom, qual é basicamente o foco dessas linhas de pesquisa, né? Realizar pesquisas especificamente sobre o tema, seja na área empresarial ou seja na área pública, basicamente, né? Quem puder acessar depois também a página da UDESC, da ESAG, lá na pós-graduação vai poder tirar as dúvidas dos estudos que são propostos e pesquisas que são propostas em cada uma das linhas citadas, né? Eu vou passar para a professora Maria Carolina Dion para ela falar um pouquinho do programa acadêmico. Perfeito. O pessoal perguntou se já pode fazer as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas aí pelo chat, ou também, né, levantar a mão. A gente vai ter um momento desse diálogo com vocês. Também vocês podem levantar e fazer suas perguntas diretamente, tá? Então, como o professor Marinho falou, né, estamos aqui os dois coordenadores, mais a equipe da secretaria e o professor Júlio, que está cuidando do processo seletivo. Então, dúvidas relativas tanto ao edital quanto aos próprios programas, né? A gente está aqui um pouco para dialogar com vocês, o que a gente puder responder. Então, eu vou falar Professora rapidamente. Carolina, só uma Sim. questão. Só deixar claro que
separar em dois blocos as questões que dizem respeito a um dos programas, né, quais são as dúvidas, e depois sobre o processo seletivo em si, que daí é o edital propriamente dito, ok? Pois não, Isso. professora Maria Carolina? Perfeito. Então, o programa acadêmico, que o professor Mário falou ali, né, das linhas do profissional, a diferença entre o profissional e o acadêmico diz respeito justamente ao foco, né, de atuação nesses dois programas. Então, em geral, o programa profissional ele está focado em profissionais que estão, né, atuando no mercado e que querem ter uma formação de alto nível, né, desenvolver ciência aplicada, né, às suas áreas de atividade. E o acadêmico, ele está, além disso, formando também para docência, para pesquisa científica na universidade, né? Então, nós temos uma diferença na nossa grade curricular, que nas nossas disciplinas obrigatórias, elas têm compatibilidade, né? Têm relação, mas no acadêmico a gente tem uma formação mais voltada para a epistemologia e para metodologias científicas mais aprofundadas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, e no profissional, uma pesquisa mais aplicada. No caso do acadêmico, a gente também tem duas linhas, como o professor falou lá no profissional, né? No nosso caso, é organizações, gestão e sustentabilidade, a primeira linha, que é uma linha voltada para estudos organizacionais, e aí refere-se tanto à realidade intraorganizacional, né? Pensar dentro das organizações e seus processos de desenvolvimento, como também interorganizacional, as redes, a atuação, as parcerias, a atuação dessas organizações e seu impacto na sociedade. A segunda linha é a administração pública e sociedade, é uma linha mais voltada para os estudos relacionados à gestão pública, gestão social, e aí inclui tanto estudos voltados para o aparato estatal, contemplando questões de política pública, de gestão pública, administração pública, como também focados na atuação das empresas na esfera pública e da sociedade civil e articulação entre esses atores. Então, nos interessa muito estudar ação pública, estudar problemas públicos, a resolução de problemas públicos, a inovação. Então, são essas as duas linhas dos programas. Nós temos nossos dois programas, né, professor Mário? Eles são programas que incluem, né, logicamente, uma grade curricular atualizada, focada em questões bem contemporâneas, né? Nós tivemos nos dois programas uma mudança e uma atualização curricular recente, mas temos também uma série de. Alguém está com. Quem será que está com. Ai. E eu só queria, para terminar e também passar a bola para o professor Mário complementar, dizer que além, né, da gente ter uma grade curricular atualizada e disciplinas muito contemporâneas, a gente tem todo um rol, né, de possibilidades durante o mestrado e o doutorado, tanto profissionais quanto acadêmicos, que é de vocês poderem participar de congressos científicos, de vocês poderem fazer mobilidade, né, através de processos de doutorado sanduíche, de conviver também dentro dos grupos com os alunos da graduação, né? Nós temos também essa integração entre graduação e pós-graduação, e também com os outros grupos de pesquisa, porque aqui temos vários grupos de pesquisa que vocês viram ali no nosso edital, né? O hall de grupos. São mais de 10 grupos que têm uma atuação focada, né, em áreas estratégicas, em áreas que têm adesão aos dois programas. Então, a gente funciona muito através dos grupos, por isso que o processo seletivo ele é em áreas, que aí vocês têm que pensar, né, qual é a área que tem mais aderência àquilo que eu quero pesquisar, e a partir daí se candidatar aquelas vagas que estão colocadas ali no edital. Não sei Bom, se o professor Marinho quer complementar. pois não, professora. Com relação à diferença básica entre o acadêmico e o profissional, que isso suscita muitas dúvidas, né? No caso do programa de pós-graduação acadêmico, o candidato, o estudante, ele pode desenvolver uma pesquisa totalmente teórica, ele pode trabalhar algo, uma articulação teórica, uma pesquisa teórica, e pode também articular essa pesquisa teórica com alguma relação prática, alguma experiência, alguma vivência, alguma realidade
que o traz para a pesquisa. Já no profissional, não cabe uma pesquisa ou uma dissertação ou uma tese totalmente acadêmica. Sempre terá que ser teórico-prática. E a prática, ou o resultado dessa pesquisa, no caso profissional, é um entregável. Tem que ter algo que ele vai entregar, ou para a sociedade, ou para a empresa, ou para o conjunto de empresas que ele estiver pesquisando. Isso diferencia o produto acadêmico, digamos assim, colocado entre aspas, do mestrado profissional, do doutorado profissional, para o doutorado e o mestrado acadêmico. A outra questão que normalmente o pessoal pergunta é a atuação, o resultado, digamos assim, dessa experiência de pós-graduação, seja ela acadêmica ou profissional, é um diploma. Esse diploma ele não altera nada, não é diploma mestre profissional em ou doutor profissional em, é mestre em, doutor em. Tanto faz se ele fizer o programa acadêmico quanto se ele fizer o programa profissional. O que diferencia é que, essencialmente, é que o acadêmico conduz invariavelmente mais para a docência do que o profissional. Não quer dizer que eu, fazendo profissional, eu não possa ir para a docência. Também posso, porque o diploma é rigorosamente o mesmo. Agora, a base epistemológica, a base de pesquisa quanti e quali é muito mais densa no acadêmico do que no profissional, que ela é muito mais aplicada, exatamente para resolver um problema prático, entregar uma solução de algo que foi demandado pela sociedade ou pelas empresas, organizações, de modo geral, que estiverem sendo pesquisadas. Professora Carolina. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente poderia passar um pouco para o professor Júlio, se o professor Júlio puder destacar assim, alguns pontos principais do edital, né? E aí a gente ouvir também mais as dúvidas que vocês trazem, né? Para que a gente possa dar um tempo aí para poder responder também essas dúvidas específicas. Só para constar, só para o professor Júlio, são 17 grupos de pesquisa. Desses, 4 são só para a graduação, 13 atuam na pós-graduação e na graduação. Exato. Júlio, a gente não ouve você. Não sei se você está falando no microfone. A gente não te ouve. Temos uma dúvida no chat, Carol. Ah, já tem uma dúvida? Sim. No edital, temos a relação de vagas para o grupo de pesquisa, mas ao conversar com alguns professores, no mesmo relatário que não teriam vagas para 2026-2 em seus grupos. Ainda está válida aquela relação do edital? Sim, está válida aquela relação do edital. É porque aquela relação do edital não necessariamente corresponde ao professor que vocês conversaram. Porque cada linha, cada aquele grupo, né? Você tem vários professores. Então, por exemplo, no Atena, você tem vários professores que estão atrelados, né? Que estão relacionados ao Atena, tanto no profissional quanto no acadêmico. Então, aquele professor ele pode ter vaga para o acadêmico, mas pode não ter para o profissional, por exemplo. Então, o que vale aqui é o número de vaga, mas não necessariamente já atribuído ao professor especificamente. É atribuído àquela área. Não sei se respondemos. Júlio, você quer falar? Dar alguma. Você consegue falar? Porque a gente não te ouve. Enquanto o professor Júlio se organiza, vocês teriam alguma dúvida específica sobre os programas que vocês. Ah, conseguiu? Consegui, eu emprestei o do Marinho. Ah, perfeito. É que para Então mim tá. ali tá tudo estava funcionando, alguma coisa aconteceu ali.
Então, depois a gente vai abrir um tempo específico, né? Mas se vocês prestarem atenção no edital, os documentos que os alunos têm que entregar, independente dele ser profissional ou acadêmico, eles são os mesmos. O que muda é o grau de, às vezes, detalhamento que é necessário. E aí tem uma diferençazinha entre o projeto do acadêmico e o projeto do profissional, o projeto do doutorado e o projeto do mestrado. Então tem umas variantes ali, tá? Então é interessante que vocês, no caso ao escrever o projeto, vocês tomem cuidado e atentem exatamente para vocês não se atrapalharem ali e usar alguma coisa que é mais para o mestrado e não para o doutorado, que talvez seja o interesse da pessoa, né? Então tem um detalhezinho nesses instrumentos ali que vocês têm que tomar muito cuidado daí, né? Até para conseguir depois ser melhor avaliado pela banca, né? Alguém perguntou aqui a respeito de se a expectativa é já conversar com o orientador antes do processo seletivo. Isso não é uma regra, né? E como a gente está tendo cada vez mais demanda, né? Vocês estão vendo hoje, temos 25 pessoas aqui nessa live, mas tem outras várias que possivelmente não puderam participar. Mas em cada grupo a gente tem sempre mais gente do que vaga, né? Temos bastante interessados. Nossos processos seletivos têm sido bastante competitivos. E justamente para garantir essa isonomia, a gente agora está fazendo a live para abrir essa possibilidade de uma conversa mais ampla com todos vocês, né? E se houverem dúvidas específicas sobre as áreas, a gente puder também ir tirando. Porque não precisa vir um projeto já redondo, negociado, e não necessariamente é assim. É importante que o projeto tenha alinhamento com aquilo que a linha, o grupo de pesquisa está colocando. Então, como é que eu posso ver isso? Número 1, ler o edital, né? A partir da página 5, eu tenho uma descrição ali de cada grupo de pesquisa e o que é que cada grupo de pesquisa prioriza. Mas, para além disso, a gente tem a página da pós-graduação com a página dos grupos, e você pode entrar também no Lattes do professor que você se interessa em trabalhar, para saber o que ele está trabalhando, o que ele está desenvolvendo. Então, é bem importante, né, a construção desse projeto que converse com aquilo que as pesquisas do grupo vêm desenvolvendo. Mas não é necessário fazer esse alinhamento prévio com o professor, porque vai existir, logicamente, o processo seletivo, e vai haver esse momento que é a prova, né? A prova não se chama mais de prova na minha época, a gente teve prova, mas é esse momento da entrevista, que é um momento onde a gente vai tanto entrevistar vocês sobre o conteúdo o conteúdo da leitura que é exigida, tanto para o profissional quanto acadêmico, e vamos ter a defesa desse projeto. Aí, nesse momento, sim, esse alinhamento, essa conversa, essa discussão vai poder ser desenvolvida ali com os professores do grupo. Tá? Acho que só olhando aqui as perguntas que tem no chat aqui, eu acho que o Luiz Guilherme Ivanki, ele fez uma com relação às vagas, né? Porque às vezes, no caso da alocação, ela foi feita por grupo de pesquisa, e dentro do grupo de pesquisa tem a nominata dos professores. Mas é possível que em alguns daqueles professores eles não tenham especificamente vaga para aquela modalidade que a pessoa quer, tá? Por exemplo, ele quer mestrado profissional, mas a vaga daquele grupo de pesquisa está para aquele professor, mas está para o doutorado. Então, a princípio, eu acho que seria mais interessante vocês desenvolverem os projetos mais pensando no grupo, né? E tem mais, por exemplo, normalmente quando vocês olharem lá, eu acho que praticamente todos os grupos têm mais que 2 professores, né? Então, um daqueles professores ali, ele vai trabalhar naquela linha. Então, talvez seja interessante observar esse aspecto, né? O outro... Vocês... Não, pode Desculpa, falar depois. pode continuar, Júlio. Não, é que basicamente tinham 2, né? E depois eu acho que o Delano aqui estava perguntando a mesma coisa. Então, na verdade, eu acho que eu inverti a ordem, né? Eu falei das vagas, mas quando a pessoa escolhe, ela vai escolher e vai desenvolver o projeto dela pensando naquele grupo, tá? E depois... Isso. A pergunta Desculpa. aqui é se precisa ter definido o grupo de pesquisa e orientador ao fazer a proposta.
O orientador não tanto, Não. mas o grupo de pesquisa que é o essencial, né? A pesquisa tem que ser aderente a um grupo específico, né? É possível ainda, em alguma situação, se olhar no edital, na primeira etapa, nós podemos fazer algum remanejamento. Já aconteceu, por exemplo, de um candidato, ele fez um projeto, ele colocou num determinado grupo, só que verificou-se que a aderência dele era muito maior no outro grupo. Então, é possível que na hora que nós recebemos o projeto, é possível ser feita essa adequação, né? O projeto está bom, só que ele está no grupo errado. Essa foi a pergunta do Lucas. Esse remanejamento não acontece entre programas. Então, Não. se você fez para o profissional, será para o profissional. Se você fez para o acadêmico, você fez para o acadêmico. Isso é bem importante vocês pensarem muito bem, né, na hora de fazer a opção, porque, logicamente, essa troca não vai poder ser, não poderá ser feita. Agora, esse remanejamento que o professor Júlio falou, ele acontece porque muitas vezes, assim, digamos que um determinado grupo receba um monte de proposta e outro grupo não receba nenhuma, né? Então, às vezes, tem propostas que aderem a um determinado grupo que não recebeu e que pode ser feito a remanejamento. Lógico, o candidato também, né? Precisa. Isso é conversado, porque vai ter entrevista, né? Então, o candidato precisa aceitar esse processo, mas é possível fazer esse remanejamento entre grupos, mas não entre programas. Outra coisa também, acho que é mais ou menos similar ali, eu acho que foi o Luiz Guilherme, ele também falou, é possível ter esse contato com os professores, né? Então, tem alguns professores que estão participando aqui da live. Então, talvez se você colocar ali, eles podem talvez te responder diretamente, né? Porque não necessariamente às vezes vai ficar no meio da live discutindo um assunto específico, mas você pode tentar encontrar qual que é a melhor pessoa do grupo e depois tentar esse contato no grupo, né? Esse contato, gente, não é assim, é aquilo que eu falei, assim, a gente não é uma prerrogativa, não é algo que se faça, né? Mas se houver a necessidade de fazer um questionamento direto para o grupo, para o professor, isso pode ser feito. Os nossos e-mails estão disponíveis, né, no site da UDESC, é possível vocês encaminharem o e-mail aos professores. Agora, como eu falei, como é um processo seletivo, onde está o público, esse processo de questionamento tem a ver com as informações que a gente estão publicizadas, né? Mas não construir projeto, definir, fazer esse alinhamento, porque esse processo vai acontecer na entrevista mesmo. A Milena perguntou, É só um detalhe também, queria detalhar, talvez, se ela quiser abrir o microfone, pode falar, só um detalhe antes também de completar isso aí, é que os candidatos têm que ter ideia que a gente tem em torno de 180 candidatos às vezes, né, no último processo. Então, tudo bem, vocês podem tentar entrar em contato com esses professores. Agora, imagine a quantidade de e-mails que a gente às vezes recebe pedindo informação sobre. Então, às vezes o negócio é caótico, tá? Então, por isso que às vezes a maior fonte de informação é quando vocês observam aquilo que vocês querem e vê se ele está alinhado com o grupo específico, tá? Isso acho que é 90% do negócio vocês conseguem ali, mas é sempre possível. A gente tenta responder os alunos, os candidatos, né? Mas eu já posso dizer que no meu caso, às vezes eu recebo, às vezes depende do dia, aparecem 10 lá, né? Eu nem sei como, às vezes você não consegue fazer, o que você vai fazer, né? E Isso. aí Milena teria uma pergunta. Você quer perguntar, Milena? Isso, boa tarde, então, Boa tarde. pessoal. Eu fiquei com dúvidas, na verdade, principalmente sobre as documentações que a gente precisa apresentar, que aparecem ali no anexo 6. Eu não sei se eu escrevi 6, tá? Então, o período de análise é somente dos anos 21 a 25, né? Então, assim, eu nem preciso me preocupar em ter documentos anteriores a isso, correto? Esse é o primeiro se ponto. você prestar atenção ali, ele tem na hora que você pega o edital, ele tem um documentozinho onde você vê qual a Isso, pontuação. Então, aquela isso. pontuação você vai Esse aqui. solicitar com base nos anos que estão ali, né? 2000, normalmente são 5 anos, né? No nosso agora a gente está trabalhando com 2021, 2025.
Então, você pega e solicita a pontuação desses 5 anos. Isso vale tanto para o item de produção acadêmica, quanto para o item 2 ali, atividades acadêmicas. Isso, toda aquela avaliação do currículo está em cima desse padrão aí. Beleza. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, aí é um caso bem específico meu, né? Eu sou concursada no Instituto Federal de Santa Catarina. Então, eu gostaria de saber se algumas coisas poderiam pontuar em lugares diferentes. Por exemplo, magistério superior é uma atuação, que dentro do Instituto Federal não necessariamente eu atuo dentro do magistério superior, né? E atividade profissional, outra declaração, assim, eu queria saber se isso seria possível. Porque A mesma não pode ser usada para duas coisas, tá? Mas, por exemplo, eu fui gestora dentro da instituição e atuei como professora, que são atividades diferentes dentro da mesma instituição. Mas aí são dois elementos específicos ali. Ah, então tá, beleza. Então daí posso contar a comprovação da gestão e a comprovação da atuação no magistério como separado, né, professor? É isso, né? Isso. Ali especificamente, ó, é profissional que não magistério. Isso, Magistério. beleza, então tá. Tá joia, não, esse era o meu questionamento, aí eu apresento então documentações que mostram as atividades diferentes, né? Eram essas minhas dúvidas daí. Obrigada. E um detalhe também, às vezes o pessoal não presta o que normalmente nos últimos processos, quem vai pedir, por exemplo, isenção, aí tem que tomar cuidado, porque a isenção ali está bem claro que, por exemplo, exame de sangue, doação de sangue, tem que ser 3 doações, né? Tem que ter não é uma doação. Então dá uma olhada lá exatamente o que vocês estão pedindo para fazer ali, porque às vezes já aconteceu disso, né? O aluno solicitou, só que ele não percebeu que na verdade ele tinha que, não é uma doação, mas é uma sequência de doações. E aquilo ali não foi validado, né? E a questão também do pagamento da inscrição, né? Que é um detalhe, às vezes, no processo passado, alguns candidatos tiveram problema porque eles geraram várias inscrições e depois acabaram não pagou a inscrição correta. Isso até a gente conseguiu acertar, mas teve uma que nessas coisas ela acabou se perdendo e perdeu a inscrição daí. Professor, só mais uma perguntinha ali, por exemplo, não necessariamente ali, por exemplo, o exercício do magistério superior é limitado a 24 pontos. Mas 6 vezes 5, por exemplo, se for 5 anos de análise, 6 pontos por ano, daria mais do que 24 pontos. Aí eu limito a 24 pontos. É isso, né? 24, isso aí. Tá, beleza. Gente, uma coisa que eu queria lembrar a todos, que aconteceu também na outra, fazendo um pouco essas dicas que o Júlio deu, é que não venham para a entrevista lidos textos, né, que estão no edital. Porque já aconteceu, né, da gente vir para a entrevista, a pessoa fazia pergunta, e a pessoa, hã? Sobre o quê? E aí não tinha lido, né? Então, isso, às vezes, enfim, né, é uma falha boba, mas que acaba influenciando no processo seletivo se a pessoa não leu, não está dominando o texto, né? E aí, tanto a importância de fazer a leitura quanto fazer a leitura em inglês, para a gente entender a compreensão que vocês têm do inglês, isso é bem importante, essa leitura dos textos que estão colocados ali na bibliografia. É que dependendo do programa, tem até condições de você usar o texto para fazer parte do projeto, né? Então aí tem a capacidade de cada um de vocês se adaptar, né? Mas é uma prova oral também, né? Além de ser uma entrevista sobre o projeto, tem essa questão de que é cobrado o conteúdo daquilo que está no edital. No específico, cabe lembrar que tem uma bibliografia sobre a qual vocês poderão ser arguidos e da relação dessa bibliografia com o projeto que vocês estão fazendo. Júlio, tem uma pergunta ali sobre software, se é válido somente o registro ou o pedido já conta.
Aí teria que dar uma olhada no edital, mas acho que a princípio seria o pedido o documento já feito, né? Que o pedido é que é concedido, é que às vezes você faz o pedido, mas ele ainda não está concedido, então a gente não tem como pontuar, né? Como produto técnico e tecnológico, ele tem duas situações, a marca depositada e a marca registrada, né? Ele teria essas duas situações a serem pesadas. O simples protocolo não garante a pontuação como produto técnico ou tecnológico. A pergunta tem uma aqui de Gabriela. Tem a seguinte dúvida: mestrado profissional é obrigatório que o projeto resolva uma questão. No caso, o que acho que basicamente o Marinho pode resolver, né? Mas é o produto final, né? O produto final tem que ser algo aplicável, né, Marinho? Sim, no caso do profissional, você pode apresentar uma proposta de solução, você pode apresentar um framework, você pode apresentar um modelo específico, um protótipo específico do resultado ou resultante da sua pesquisa. Então, existem diversas alternativas do chamado entregável, entre aspas, né? É aquilo que você deriva da sua pesquisa do ponto de vista prático e pode estar sendo contribuído para a sociedade ou para a organização ou organizações que você pesquisou, sejam elas públicas ou privadas, isso é independente. Já no projeto que você vai fazer, não necessariamente você vai ter esse entregável, mas você vai dizer o que você pretende entregar ou o que você está postulando fazer como resultado da sua pesquisa, no caso do profissional. No acadêmico, não. Você vai relatar a sua pesquisa, enfim, e vai deixar registrada ela. Mais alguma questão, pessoal, a respeito do projeto ou de alguma especificidade em relação às áreas os grupos, detalhamento melhor, enfim, fiquem bem à vontade para perguntar. É isso? Tá tudo muito claro? Na verdade, assim, uma coisa também que eu acho que é interessante, né? Eu já falei aqui de olhar os grupos de pesquisa, olhar os lattes dos professores e olhar também os trabalhos já realizados, né, no programa, porque vocês vão ver que cada um desses grupos já tem um rol aí, né, de teses, dissertações defendidas, aquele professor que você se interessa, você pode ir lá em orientações concluídas, então vocês vão ver ali o que é que o professor está fazendo, como é que ele está atuando, então você já tem uma ideia também de como que vocês no projeto vão adequando, não é? Aquilo que vocês querem trabalhar com aquilo que o professor vai poder contribuir, né? Porque a orientação ela vai se alinhar muito nessa possibilidade de contribuição que o professor tem a dar ao projeto que vocês vão apresentar, né? Tem uma pergunta ali da Thalia, que talvez essa daí talvez sirva para Carolina Prandion até responder, né? Que ela gostaria de fazer para o mestrado profissional, mas o grupo que ela quer aplicar só tem vaga no acadêmico. No caso, é uma questão de adaptação, né? Será que eu consigo me adaptar o meu projeto para servir para o acadêmico ou vale mais a pena eu tentar mudar um pouquinho e mudar o enfoque e passar para outro grupo, né? Seria, não sei o que a John tem que Isso, eu pensar sobre estava isso. até conversando com uma outra candidata que estava com essa mesma situação. Eu acho que a primeira pergunta a ser feita, né, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um acadêmico ou profissional, né? Então, assim, como foi dito pelo professor Mário, né, a diferença está muito relacionada ao entregável, né, porque vai ser um produto mais aplicado, mas também no acadêmico nada impede de você fazer uma coisa aplicada, né? Como também nada impede no profissional você ser professor. Então, na verdade, a opção não vai impedir vocês de nada, né? Ela talvez
te permita acionar, né, um ambiente que vai ser, digamos, que vai estar mais, você vai estar mais com colegas que estão inseridos no meio empresarial, no meio, né, das organizações, sejam elas públicas ou privadas, que estão atuando, que estão fazendo pesquisas aplicadas, e do outro lado você pode ter pesquisas também mais teóricas, digamos assim, de base, né? E pessoas que estão se preparando também para ir para a academia, para fazer pesquisa e exercer docência. Mas, na verdade, assim, não é impeditivo de nenhum dos dois de adaptar. Então, Thalia, assim, minha resposta é: vocês têm que olhar realmente, porque às vezes você tem uma vaga só, né, para uma determinada coisa, e claro, aquilo vai significar que vai ter mais concorrência. Então, vocês têm que pensar: vocês querem fazer agora? Vocês têm condição de deixar para mais para frente, né? Tudo isso tem que ser calculado e ver se vale a pena adaptar. Eu acho que é sempre uma possibilidade, tanto que quem quer fazer o acadêmico de eventualmente fazer uma adaptação profissional e vice-versa. Agora a questão é: o que é que eu quero mesmo para mim, né? Que ambiência, o que é que eu quero desses 2 anos, né? Porque se é um mestrado é 2 anos, se for doutorado são 4 anos. Então vocês têm que pensar bem o que vocês querem, para que vocês façam uma coisa que tenha aderência com os sonhos de vocês, com a vontade de vocês, porque é algo que exige muita dedicação. Então, é muito importante que a gente esteja fazendo uma coisa que a gente goste, né? Não só porque tem a vaga, o professor quer, mas que a gente faça essa opção, né? Então, dá para fazer, sim, adaptação de um para o outro, né? Os temas, inclusive porque grande parte, né, professor Mário, o nosso corpo de professores é o mesmo. Né? A gente tem poucos professores que são de um só programa. Então, nós fazemos parte de um grande grupo que trabalha com administração, com essas 2 grandes áreas, organizações e administração pública, e a gente está trabalhando nos dois frames, assim. Mas é lógico que a vontade de vocês, o que vocês querem fazer, que vai determinar essa escolha, né? E aí, e só para dizer por que às vezes tem menos vaga, pessoal, é porque existe uma regulação da CAPES em termos de orientação, né? Então, nós temos um limite de orientação que nós temos que ter cada professor. Então, a gente não pode oferecer um monte de vaga a todos os processos seletivos. Se a gente, um ano a gente recebeu mais orientando, o outro ano a gente tem que diminuir. Então, por isso, esse número, ele é proporcional às orientações disponíveis em cada um dos programas. Por isso que é diferente um pouquinho de um para o outro, tá? Um outro detalhe também, até complementando o que a Carol falou ali, né? Uma coisa, às vezes, o que a gente percebe é que se a pessoa vê as vagas e ela vai pelas vagas, às vezes ela escreve um projeto que fica raso e é mais, às vezes, passível de ser desqualificado, porque você olha aquilo, você vai perceber, mas a pessoa não tem a aderência com esse tema. Então, às vezes, fica mais raso mesmo. Então, se no caso acho que da Thalia ali, ela tem que apostar um pouquinho na capacidade dela. Eu consigo fazer, não é porque ele é acadêmico, porque ela não vai ter capacidade de fazer. Então, se ela fizer um projeto bem feito, eu acho que ele vai ter condições de ser profissional ou acadêmico. Não sei se a Carol concorda com isso, né? Marinho então, também, né? Nessa linha que o professor Júlio está colocando e que a professora Carolina acabou de observar, cabe pensar no seguinte sentido: procure fazer no profissional, se você for fazer uma pesquisa para o mestrado profissional, que seja algo que você tenha uma relação bastante forte do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de experiência profissional, do ponto de vista de atuação dentro do mercado ou dentro da sociedade. Quer dizer, você trazendo algo que você já faz, fica mais fácil você traduzir isso num projeto para o profissional. No acadêmico, a analogia é muito similar, só que procure pesquisar algo que você já domina, algo que você já conhece. Traga isso para propor em termos de pesquisa, que daí você passará muito mais tranquilo na apresentação da prova oral, na sua defesa do seu projeto na prova oral, do que se você pegar um tema
que você nunca trabalhou, não conhece e quer prospectar agora do nada. Você vai ter mais dificuldade de escrever a respeito e talvez você incorra em algumas falhas da escrita. Eu queria só tirar uma dúvida se o Ildelano, ele pergunta por que demora anos para serem considerados. Eu não sei exatamente o que ele É se refere. patente, ele estava falando da patente, Maria. Tá. Aí é um problema do INPI. Mas a outra coisa que eu queria só trazer é o seguinte, complementando o que a professora Carolina colocou, cada professor pode ter no máximo 8 orientandos, isso somados os de doutorado e de mestrado. Como muitos professores estão nos 2 programas, então eles têm orientandos do acadêmico e orientandos do profissional. E aí, rapidamente, fecham os 8. E aí não podem ofertar vagas em determinado ano exatamente por isso. Por isso que alguns grupos não há vagas no profissional, porque muitas vezes professores do profissional estão no acadêmico também, e aí acaba, vamos dizer assim, sobrecarregando um professor, principalmente quando ele tem muitas orientações de doutorado, que são orientações de 4 anos, e aí ele fica praticamente preso a um orientando por 4 anos, e aí não pode aceitar outros se ele já tiver 8, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, porque é uma exigência e a CAPES monitora esses quantitativos. E também para que a gente possa manter o conceito que nós temos hoje nos 2 programas, no profissional e acadêmico, ou nós atendemos a CAPES, ou então nós estamos incorrendo em alguns riscos de cair também na avaliação que a CAPES faz dos nossos programas, né? Então, não é por discricionariedade que nós não ofertamos a vaga, mas é exatamente porque alguns professores daquele grupo de pesquisa já atingiram o teto, o limite de orientações, e aí não podem ultrapassar esse limite. O Luiz Paulo fez uma pergunta aqui que eu ia justamente falar, Luiz, se você não fizesse a pergunta, eu ia falar sobre isso, que é o uso da inteligência artificial, né? O projeto é uma peça fundamental do processo seletivo, né? A partir do projeto que o grupo vai atribuir a nota, né, para o candidato. O projeto chega para a gente sem autoria, né? Então a gente não vai ver de quem é o projeto, a gente só vai ler o projeto. Mas é óbvio que vocês têm que pensar que nós, professores, a gente está muito escolado em inteligência artificial, mesmo que não pareça, né? A gente já conhece textos de inteligência artificial, a gente utiliza a inteligência artificial. Então, aqui a gente não está dizendo que não é para usar a ferramenta, né? A ferramenta pode ser usada e ela é muito interessante ser usada quando a gente quer fazer melhoria de texto, aprimoramento, né? Mas a ferramenta ela não pode ser usada para elaboração do seu projeto. Então, é muito importante que o projeto, aquilo que o professor Mário falou, eu tenho que fazer algo que eu domine, que eu tenha autoria, né? E que eu consiga demonstrar, na entrevista principalmente, o meu domínio daquele assunto. Então, quanto mais eu atribuir isso à inteligência artificial, menos vai ser possível, né, esse domínio, e certamente isso vai ser visto na hora da análise. Então, está sempre colocado, já está colocado ali no edital. Isso tem que estar ali na metodologia, qual foi o uso que foi feito, se foi para fazer revisão, se foi feito para fazer síntese, né? E o uso deve ser meramente para aprimoramento, mas não uso para escrita, para elaboração. E a argumentação é muito importante, a argumentação científica, o embasamento em citações, a leitura das referências, cuidar muito para que não se coloque, né, aquela coisa que às vezes vem aquela alucinação de com referências que não existem. Todos nós somos leitores do campo que a gente estuda, então se vocês botarem coisas que foi inventada, a gente facilmente vai ver. Então, evitem que isso aconteça, porque isso realmente eu acho que é muito ruim, né, para quem pega para avaliar, mas é pior ainda para quem está sendo avaliado. Então,
a inteligência artificial está aí, é uma ferramenta interessante, mas ela realmente ela é um dispositivo a mais, né? Ela não pode ser colocar nela toda, porque ela tem uma linguagem padrão, ela tem uma linguagem que ela constrói coisas que não avançam do ponto de vista científico, né? Então, nós que fazemos avaliação todos os dias de trabalhos, de artigos, a gente já conhece isso. Então, né? Usem com inteligência, né, natural. Usem a inteligência artificial com inteligência. É só para confirmar, né? Que na verdade a gente não está dizendo que não pode, né? Que na verdade você pode usar, só que o que a Carol falou é com parcimônia, né? Além de usar, você tem que saber qual é o resultado que está ali, né? Muitas vezes o pessoal usa para ajustar a escrita, né? E não para produzir. Normalmente você não vai produzir nada, né? Na verdade a IA está ali para apoiar, né? E não para ela produzir para você assinar embaixo, né? Isso, e tem muito que ler e reler, né? O que é produzido por IA, mesmo quando ela faz uma transcrição para você, mesmo quando ela faz um resumo, porque a IA, ela coloca palavras dentro dos textos, né? Então, às vezes a gente lê e a gente não se dá conta, né? Mas essa palavra, ela muda sentido, ela atribui outras coisas, ela qualifica. Então, é uma linguagem que é facilmente identificável e a gente tem que cuidar muito, né? Hoje nas revistas científicas, isso tem sido muito visto e tem sido, inclusive, vários artigos têm sido rejeitados, não só rejeitados, mas depois de publicados, têm sido despublicados, né? Então, tem que cuidar muito com esse uso para não ter problemas, né? E não só da IA, também a questão de plágio, né? Que tem duas coisas Isso. distintas, né? Tem aquela questão de usar a IA e tomar cuidado na hora de fazer as citações também, que às vezes na nossa avaliação, às vezes eu uso os sistemas de antiplágio. E ele vai passar lá, ele vai dizer, é plágio, e às vezes normalmente o que a gente encontra às vezes que o plágio é um problema de citação. Então a pessoa, ao invés de fazer uma citação correta, ele fez a citação de determinada maneira e o sistema entende aquilo como sendo plágio. Então é só para tomar cuidado também na citação, né? Ok, pessoal, mais alguma questão, alguma dúvida? Sei que os professores que estão aí, a Laís, alguém quer falar? As meninas também da secretaria, a Carla, a Carol, a Marcela, todo Eu mundo. queria falar uma coisinha. Boa Sim, tarde, Dani. pessoal. É só que quando a gente fala nos dois programas, no acadêmico e no profissional, e até para o pessoal que fica em dúvida, também uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente recomendar é olhar um pouco a estrutura do curso, de cada um deles em relação às disciplinas, principalmente as disciplinas obrigatórias, que são diferentes, e ver as possibilidades também de disciplinas eletivas para ver de fato em que consiste mais a natureza mesmo de cada um dos dois cursos. Eu acho que isso ajuda também a entender bastante o conteúdo de cada um, né? Quando a pessoa está em dúvida em que programa aplicar, porque de fato eles têm muitas convergências, né? Então, esse é um ponto que eu queria chamar atenção, e um outro ponto, a professora Carolina falou de a importância de olhar as dissertações que a gente orienta para ver os temas, e além disso também os lates dos professores, dos grupos de pesquisa, para verificar os projetos de pesquisa que eles têm em andamento, e também, de repente, verificar convergências dos projetos com essas pesquisas. Acho que isso também é bastante interessante para quem tem dúvida em relação à aderência da sua ideia, do seu projeto, num grupo ou no outro, e um pouco mais a fundo, além da descrição do grupo, mas ver os professores que compõem aquele grupo e as pesquisas em que eles estão inseridos. Era isso. Ótimo, Dani. Isso, gente. Não sei se tem mais perguntas, né? Ou alguma outra dúvida. Alguém queira levantar a mão?
Pelo Então, chat aqui, eu professora, acho que está tranquilo. professora Carolina, a senhora que comanda. Ah, não, o presidente Júlia, que é o. Não, no caso, estamos com a Carol. Então, eu vou então pegar a palavra, depois eu passo também para vocês, né? Primeiro, agradecer, né, a todos que tiveram aqui na live o interesse pelo nosso programa, dizer que de fato, e aí assim, nós somos, né? Nós aqui vestimos literalmente a camisa, né? A gente tem muito orgulho de pertencer a esse programa, a essa escola, né? Essa escola que a gente chama escola, mas que é um centro, que é a ESAG, né? E que vem nesse processo de verticalização, oferecendo também uma pós-graduação de muita qualidade. Como eu falei no início, não é só o ensino, né? E não é só a matriz curricular, como a Dani falou, que é bastante atualizada, que tem um foco também em cada um dos programas, buscando dar para vocês, né, subsídios para vocês atuarem de forma com diferencial, né? Seja no profissional, seja no acadêmico, mas também uma série de outras possibilidades durante o processo do curso, que é vocês poderem fazer sanduíche, que é vocês poderem ter interlocução com as pesquisas, né, Daniela, e todo o hall de projetos que são feitos aqui, vocês podem entrar nos slides, vocês vão conhecer, e também essa articulação internacional, né, os dois programas têm tido uma ampliação dessa articulação internacional muito grande, e tanto com vinda de professores para cá, como ida nossas, né, em congressos, em espaços dos campos de pesquisa que a gente pesquisa. Então, assim, a gente fica muito feliz do interesse, desejamos uma boa sorte para vocês, né? E que a gente está também à disposição, né, para tirar outras dúvidas, se houverem, e vocês também possam levar as informações que vocês receberam aqui para outros interessados. Então, é isso. Muito obrigada. De qualquer forma, né, professora Carolina, está gravado, o material está disponível. Se algum outro colega de vocês que não pôde participar tiver interesse, ele pode acessar a base e também tirar eventualmente alguma dúvida. Se olhar lá no site, tem o e-mail do programa, tem o e-mail dos professores, pode tirar dúvida direto com algum professor que você tenha desejo de falar. E nós tivemos aí em torno de 16 candidatos. Na realidade, pelo total de vagas que nós temos, todos já estão dentro. Só preciso passar no processo seletivo, o resto está resolvido. Tá ok? Não sabemos quem não veio, né? Mas, enfim, vamos desejar que isso seja mesmo. Então, tá. É isso. O professor Júlio quer falar alguma coisa também? Acho que foi uma primeira experiência nossa também, né? Que nos processos anteriores a gente não tinha feito essa live, né? Mas como acho que tinha alguns questionamentos, acharam interessante realizar essa primeira, né? E talvez no futuro, não necessariamente a gente tenha nesse programa, mas nos próximos talvez fazer um por grupo, né? Que era uma tentativa, mas foi mais difícil fazer, né? Isso. Mas eu achei esse formato bacana, né? Dos professores poderem vir e a gente fazer inclusive gravar, né? Eu acho que fica bacana de a gente, quem sabe, incorporar isso para os próximos também, né? Então, gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Ótima semana aí para todos, né? Semana que é mais curta, em função do feriado. E obrigada pela presença de todos, pelos professores, pessoal da secretaria, os coordenadores, professor Júlio. E vamos em frente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esperamos vê-los todos no processo seletivo. Isso, com certeza. Oi, Professor Everton, tá Everton aí, que entrou. bom, que ótimo. Boa noite, gente. Vou Boa parar a noite. gravação. Tchau, tchau. Carol,